Olá, gente! Seja bem-vindo de novo, professor, professora, pessoa da vida relacionada à educação. Seja bem-vindo à nossa segunda aula sobre inteligência artificial. É importante dizer que no material que a gente deixou disponível aqui no curso, você pode entrar e visualizar uma série de ferramentas que estão lá explicadas com imagem, logo, para que você possa ter uma noção sobre diversas ferramentas que usam inteligência artificial. Mas, nesse momento, eu vou abordar as principais ferramentas e aquelas que mais podem ajudar você no processo de ter tecnologias na área da educação. Então vamos lá para a nossa segunda aula? Let's go. Basicamente, a nossa ideia é dividir aqui em duas categorias. A gente tem a nossa primeira aula de hoje, que é sobre esse assunto, e a nossa parte 2, que vai trazer outras duas categorias com novas inteligências artificiais. Basicamente, a gente tem hoje mais de 2.000 inteligências artificiais no mundo funcionando. E por dia são lançadas mais de 80 inteligências artificiais novas. Então, é uma gama de conteúdo para ser utilizado, uma gama de ferramentas para poder ser utilizado. Dessa maneira, a gente pode trabalhar com duas categorias hoje voltadas para a educação: a criação de material didáticos e IAs para assistência em sala de aula. Basicamente, quando a gente fala sobre a primeira categoria, que é criação de material didático, a gente tem uma série de ferramentas. O ChatGPT, que foi mencionado na aula anterior, é uma das principais ferramentas para ser usada na criação de material didático. Plano de aula, plano de disciplina, tudo isso pode ser criado junto ao ChatGPT, porque ele já possui a formatação. A gente sabe que a formatação ela já existe. E a ideia dessas ferramentas de inteligência artificial não é substituir o seu papel, mas é fazer com que atividades repetitivas que você já faz e vai ter que fazer possam ser feitas de maneira mais rápida, para que você possa se concentrar ou na área criativa, ou na área operacional, ou na área tática, para que você possa de fato ir direto no que é o objetivo para ti. Por isso, quando a gente fala de a criação de materiais didáticos, a gente tem alguns exemplos de ferramentas que podem te ajudar nesse processo. A primeira delas, que vale muito a pena a gente falar, é a Gama. A Gama é a nossa ferramenta capaz de gerar slides. A Gama consegue gerar uma série de slides. Você pode escolher cores, o tema, o que você vai falar. Você nem precisa dizer o tema inteiro e esboçar todos os tópicos. Basta apenas dizer o que você quer, como você quer e escolher as cores em que vai ser utilizado. E pronto. Em menos de 1 minuto foi montado um slide do zero para que você possa utilizar. Ah, mas eu não gostei muito desse slide, ele está muito genérico. Tudo bem, não tem o menor problema. Você pode pegar esse slide e alterar como você quiser. É uma função dentro do Gama. Você pode alterar, exportar esse slide e fazer a apresentação dentro do próprio Gama. Então, caso você precise correr com uma atividade ou gerar a estrutura de um slide, o Gama é a melhor ferramenta nesse sentido. E agora que nós já falamos do Gama, essa ferramenta inovadora, vamos falar do Claude. Gente, o Claude é mais uma ferramenta de IA que é muito semelhante ao ChatGPT. É uma inteligência artificial generativa. E ela basicamente consegue criar uma série de funções, mas com diferenças em relação ao ChatGPT. Se você quiser criar um jogo interativo como uma atividade para os seus alunos, uma novidade, você não precisa ser mais programador. Você pode gerar uma atividade interativa junto com seus alunos através do Claude. Tenta digitar dentro do Claude a seguinte prompt de comando: Claude, crie para mim, por favor, um jogo web app baseado nesse assunto. E aí você pode explorar qualquer assunto que você quiser. Células humanas, Revolução Francesa, Revolução Pernambucana, qualquer tema que você quiser pode ser trabalhado e gerar um jogo. O Claude vai conseguir gerar para você um jogo do zero e você vai poder trabalhar com esse jogo diretamente com os seus alunos.
Isso é maravilhoso e brilhante. É uma das funcionalidades que o Cloud oferece, além de poder montar um dashboard para poder você avaliar um experimento físico com os seus alunos, como por exemplo, o que será que é capaz de descongelar um gelo mais rápido? Se ele ficar na temperatura no sol ou se ele ficar na temperatura em temperatura ambiente? O que será que vai ser melhor? Você pode trabalhar com essas ferramentas e mostrar visualmente para os alunos através do Cloud, uma ferramenta maravilhosa. Além dele, a gente pode trabalhar também com Ask Your PDF. O Ask Your PDF é uma ferramenta capaz de sintetizar tudo que você colocar, ou seja, ele vai resumir. Você coloca um texto, um PDF, dentro da ferramenta, ele vai ler tudo e vai te devolver em um resumo sobre todas as informações. A ideia é que você não perca mais tempo lendo um assunto de 80, 100, 200, 500, 1000 páginas e você possa resumir tudo dentro do Ask Your PDF. E a ideia também é que você possa instalar ele como uma extensão do Chrome e você possa destacar palavras e textos dentro do PDF sem necessariamente resumir ele inteiro, mas só um pequeno trecho, para você ter uma ideia completa e rápida do que se trata aquela informação. Mas se lembra, um alerta, a gente percebe que todas as ferramentas de IA precisam da mão do ser humano ali presente. Então, não fique simplesmente absorto com toda essa informação. Não acredite 100%, desconfie e sempre busque a veracidade, porque só um humano pode dizer se tal conteúdo de um IA é verídico ou não. Então fica o alerta para você. Além dessa, existe uma ferramenta chamada Wisdolia. O Wisdolia é uma ferramenta que consegue criar cartões de respostas com os alunos. Esses cartões de respostas você consegue colocar qualquer tipo de tema, um conteúdo, e o Wisdolia vai poder gerar para você um cartão de resposta, pergunta e resposta, para que você possa brincar com os alunos. Então imagina um momento em que você está em sala de aula e aí ao invés de ficar recortando papel, colocando, fazendo a brincadeira com o cartão, você pode simplesmente, sem nenhum preparo, abrir seu notebook, entrar no Wisdolia, digitar um conteúdo e começar a fazer um processo de gerar essa feedback direto com os alunos no aprendizado de novo conteúdo. Esse é o Wisdolia. Além do Wisdolia, nós temos duas ferramentas que finalizam nossa parte de criação de material didático. E elas são muito interessantes e se complementam. Qual aluno não gosta de mapa mental e qual aluno não gosta também de linha do tempo? A gente sabe que existem contextos de aprendizado. Cada aluno aprende de uma maneira. E todas as maneiras são diferentes entre si e podem se misturar. É fato que isso é uma realidade para você, professor, e eu não preciso estar destacando isso. Mas com essas duas ferramentas você vai conseguir utilizar a ideia de mapa mental e a ideia de linhas do tempo. E como é que isso funciona? Basicamente, de mapa mental existe uma série de ferramentas e você pode utilizar o material que a gente deixou disponível aqui. Mas a mais impressionante de todas elas é o Mapify. O Mapify é uma ferramenta capaz de você digitar um tema para ele e ele vai fazer um mapa mental gigante com todos os tópicos sobre aquele tema. Mas além disso, o mais impressionante é que de todos os mapas mentais que existem, o Mapify é o único capaz de pegar vídeos do YouTube, slides, documentos, arquivos, PDFs, Words, qualquer coisa que quiser adicionar a ele, até podcast. Então você pode mandar todo tipo de conteúdo, ele vai ler todo aquele conteúdo, entender do que trata aquele assunto e direcionar, mesmo que não seja um assunto de sala de aula. Se você quiser falar alguma coisa que seja específica, você pode acessar o Mapify e ele vai falar tudo muito de acordo. E vai gerar um mapa que você pode salvar para download e enviar para os seus alunos. Inclusive, pode ser feito no momento de sala de aula, junto aos alunos, sugerir um tema que foi trabalhado em sala de aula, para que possa gerar um mapa e os alunos terem acesso a esse mapa imediatamente no momento em que eles estiverem em sala de aula, para levar para casa aquele documento de maneira virtual. Além do Mapify, a gente tem o impressionante MyLins. O MyLins é uma ferramenta capaz de gerar uma linha do tempo em relação a um assunto específico. Professores de história, esse é o momento de vocês.
Porque se você quiser gerar uma linha do tempo junto com seus alunos, naquele momento onde você vai entregar esse material didático para ele, sem precisar necessariamente escrever, desenhar ou ficar muito tempo naquele processo, você pode pedir para o MyLins gerar essa linha do tempo, e após gerar essa linha do tempo, o MyLins vai ser capaz de pegar todos os tópicos importantes sobre aquele assunto e aí, nessa linha do tempo, agrupar tudo isso. E além de agrupar, fica aquele conceito visual de linha do tempo. Essa é a capacidade do MyLins. Independente do assunto que você mandar, ele vai criar uma linha do tempo. Até mesmo de empresas. Se você é professor de administração e quer criar uma linha do tempo sobre a vida de uma empresa, como a Coca-Cola, por exemplo, você pode fazer com que o MyLins produza uma linha do tempo sobre a história da Coca-Cola com os pontos principais. Deixa que ele faz isso sozinho por você e gera essa linha do tempo. Agora que nós já falamos de algumas IAs que são voltadas para a criação de material didático, vamos falar então das IAs que são funcionais para assistir em sala de aula. Ou seja, essas IAs são capazes de dar assistência aos professores para que em sala de aula eles tenham ferramentas de IA. Existe muito medo de utilizar a inteligência artificial em sala de aula, mas na verdade o processo de conhecer a inteligência artificial é vital na formação desses alunos e entender que a inteligência artificial é uma ferramenta e não pode substituir o trabalho que eles fazem. De maneira nenhuma, o processo de pesquisar, de ir atrás, de gerar, de fazer, tudo isso quem faz é o aluno. O ChatGPT ou outras ferramentas vieram com a ideia de simplesmente serem como eram a calculadora no passado. Quando a calculadora existiu um medo muito grande de que, caramba, ninguém mais vai fazer conta. E a gente sabe que a realidade não é bem assim. Então, a função principal do professor, talvez em relação à questão de inteligência artificial, é instruir o aluno, auxiliar ele, para que ele utilize da melhor forma possível aquela ferramenta. Por isso que nós vamos discutir aqui algumas ferramentas necessárias para assistência em sala de aula. Muito bem, uma das primeiras ferramentas que a gente vai entrar em contato é a GLAU. A GLAU é uma ferramenta capaz de corrigir redações. Não só redações, mas como texto. Mas focando em redação, eu tomei a decisão de enviar para ela a minha redação do Enem de 2019. Eu tirei a nota de 960, mas calma, eu não estou me amostrando. A essa nota de 960, eu enviei para a GLAU corrigir a mesma redação que eu tirei do site do INEP, no portal do aluno. Quando eu fiz isso, a GLAU corrigiu e deu a nota de 940. Ou seja, com a diferença de 20 pontos, a GLAU deu basicamente a mesma nota em relação ao corretor oficial do Enem. Então, é uma ferramenta que vale a pena usar para que possa ajudar no processo de correção de texto. Inclusive, caso o aluno esteja em casa e não tenha contato com o professor, usar a GLAU como espécie de referência pode ajudar muito para que depois ele chegue ao professor com uma instrução de qual é o passo a passo que ele deve tomar por meio dessa correção que a GLAU fez. Não substitui o professor, mas ajuda no processo de aprendizado. Além da GLAU, a gente pode falar agora do plágio. Plágio é uma ferramenta para os professores, então pega esse hack aqui agora. O plágio é capaz de dizer quando um aluno plagiou por meio de um IA. E a mais precisa que existe. Ah, mas isso não é novidade para mim. Eu já tinha visto isso antes. Calma, calma. O plágio é a ferramenta mais inovadora. Por quê? Porque ele realmente é capaz de identificar. Ele utiliza inteligência artificial para caçar a inteligência artificial. Ele é tão capaz de identificar os pontos que a inteligência artificial constrói coisas genéricas, porque é uma inteligência artificial generativa, como a gente viu na aula 1, que ele consegue dizer com precisão que texto é feito por uma pessoa e que texto é feito por uma inteligência artificial. Então vale a pena utilizar. Eu fiz o teste e pedi para o ChatGPT fazer um texto e o plágio conseguiu identificar. E agora vamos falar também de uma ferramenta maravilhosa que consegue construir um curso do zero. Sim, do zero. Imagina você fazer um curso do zero, com estrutura, questionário, conteúdo, tema, título, plano, tudo fica construído. Essa ferramenta é o Learning Studio. O Learning Studio é uma ferramenta voltada para a área de educação
Então é um IA que tem a capacidade de auxiliar no projeto educacional e constrói um curso do zero. Então basta você colocar um tema, dizer qual é o nível que você quer trabalhar, ensino básico, superior, técnico, e aí o Learn Studio vai produzir um curso do zero. Caso você tenha din-din e queira pagar, você pode pagar mais e ter o curso realmente formatado para você do zero. Ou se não, você pode utilizar a versão gratuita para que você tenha uma estrutura de curso pronta e por meio dessa estrutura você possa montar o seu curso, não necessariamente do zero, mas agora com uma base de inteligência artificial e posteriormente construir o seu. Nós temos outras duas ferramentas para finalizar a nossa aula, então acompanhe aqui. Primeiro, você quer trabalhar com os alunos em sala de aula por meio de um questionário feito na hora? Esse é o Tutor AI. O Tutor AI tem a ideia de que acompanhar o aluno da casa dele e que o professor sirva como o principal expoente do conhecimento em sala de aula. Mas quando não estiver presente, o Tutor AI possa estar. Mas você pode levar essa ferramenta para a sala de aula, porque o Tutor AI é capaz de criar, de acordo com o tema, um questionário para trabalhar desde o nível mais fácil até chegar ao nível mais difícil aquele conteúdo. Então, se você quer trabalhar, por exemplo, células humanas, caso seja um professor de biologia, e aí quando você vai trabalhar aquele tema, você começa normalmente uma questão mais fácil para ir assimilando e posteriormente vai trazendo uma dificuldade maior. Essa é a ideia do Tutor AI. Você vai trazer essa dificuldade, ele constrói tudo isso do zero para você, apenas com o tema, e você tem um questionário pronto para trabalhar em sala de aula, no momento com os alunos, e ainda instruí-los a poder utilizá-lo em casa. Para terminar, nós temos a mais impressionante de todas, o EIASE. O EIASE é uma ferramenta 100% brasileira, 100% brasileira. Foi criado aqui no Brasil e basicamente funciona da seguinte maneira. Você vai criar um chatbot e esse chatbot... calma aí, o que é chatbot? Calma. Chatbot nada mais é que um robô que vai conversar com você através de um chat. Então é como se um robô mandasse mensagem para você. E esse robô você vai construir dentro do EIASE. Mas isso custa dinheiro e é pago. No entanto, a mágica da plataforma está na comunidade. Lá na comunidade do EIASE tem pessoas que compraram o chatbot, montaram o seu chatbot e deixaram disponível para a comunidade gratuitamente. Você tem chatbots que podem ensinar matemática, ensinar a fazer cálculo, ensinar inglês, ensinar português, ensinar a fazer redação ou mesmo ensinar a fazer programação. Então são espécies de tutores que podem acompanhar os alunos e ensiná-los baseados na construção que foi feita por uma pessoa por trás daquele chatbot. Então isso está liberado para todo mundo poder utilizar dentro da comunidade do EIASE. E é impressionante você ver quantas ferramentas e quantas opções de chatbot existem dentro do EIASE. Eu convido você a entrar e pesquisar, principalmente porque é uma ferramenta 100% brasileira. E nós finalizamos por aqui a nossa segunda aula com as ferramentas disponíveis e nós vamos para a parte 2 para a gente conhecer ferramentas para o audiovisual e pesquisa, que são fundamentais também no processo, tanto acadêmico quanto de produção de material. Vamos lá, próxima aula, acompanhe aqui com a gente.